A Lua Curiosa e o Planalto Central. Narração: Marina Oliveira e Bernardo Bernardes. Texto: Marina Oliveira. Trilha sonora: Matheus Donato. A Lua Curiosa e o Planalto Central. Era uma vez uma lua curiosa apaixonada por um pedaço de terra no meio do Planalto Central do Brasil. Dizia sempre o avô ao iniciar a narrativa. Amarela como queijo, a lua toma conta da janela quadro e, na penumbra, inunda o quarto de uma luz que acaricia os pés da menina sob a coberta. Na cama, de pijama, pronta para embarcar na viagem, a pequena espia lá fora para se certificar de que a lua está a postos para escutar a história do avô. E ele começa. Havia muitos e muitos anos, milênios mesmo, a lua descobriu que quando estava cheia, podia tocar o chão da terra, roçar as folhas das árvores, sentir a textura dos troncos, os cheiros e os sons da noite. Mas isso só acontecia naquele pontinho do globo em particular. Em seus passeios por ali, a lua deliciava-se com as cócegas dos grilos em seus ouvidos, com o calor estranho no peito trazido pelo grávido pio da coruja, desfeito em seguida pelo sussurro do vento em forma de redemoinho, levantando as folhas do chão e trazendo um monte de sacis dentro dele. Algumas estrelas mais enxeridas descobriram também o caminho para aquele Éden da lua e aproveitavam sua luz, quando estava cheia, para escorregarem um pouco mais perto da superfície e espiar. Mas não eram capazes de sentir a terra como ela. Só a lua reinava naqueles dias em que nascia depois do pôr do sol, livrando-se do jugo do ofuscamento do astro-rei, sob o qual vivia no resto do tempo. Eram poucos dias do ano, mas a lua se esbaldava e esperava ansiosa desde o momento crescente, quando começava a visualizar a terra ao longe, surgindo no céu ao meio-dia, até chegar o tempo tão esperado das suas investigações e experiências sensoriais sobre a superfície terrestre. Ninguém sabe quanto tempo durou esse namoro tranquilo entre a lua e aquele quadradinho de chão no coração do Brasil. Ela nunca deu entrevistas a respeito, observava o avô. E a menina pensava um dia resolver o enigma indo até a superfície lunar de foguete e fazendo a entrevista do milênio. E sorria antevendo aquele encontro fantástico e as glórias que receberia após a realização desse feito espetacular. Foi quando se deu o ocorrido mais incrível da história da lua. Anunciava o avô num momento grandioso do contador de casos que era. O mais talentoso de todos aos olhos da menina. De algum lugar misterioso, começaram a brotar naquela terra objetos e seres nunca antes identificados. Suspense, animais de duas pernas, de hábitos estranhíssimos, montados em monstros cuspidores de fumaça, de vários tamanhos e formas, extremamente barulhentos, munidos de armas, invadiram a região. Seria o fim de tudo? Ei, o que vocês estão fazendo aqui dentro do meu quarto? Tava aqui ouvindo uma história de boa do meu avô, quando eu olho esse tanto de criança invadindo meu quarto.
Já sei, já sei, já sei. É que vocês são muito espertos. E vocês sabem que meu avô conta as melhores histórias. E por isso vocês vieram ouvir. Tudo bem, eu deixo. Chega mais. Não tô acreditando. Vocês estão vendo o que eu tô vendo? A lua em pessoa dentro do meu quarto. Acabei de ter uma ideia maravilhosa. Gente, eu vou poder fazer a minha entrevista sem nem pagar o foguete e nem poluir o meio ambiente com esse tanto de combustível. Que sorte a minha. Olha, vê se eu tô bonita, se eu tô bem, se a gente pode entrevistar a Lua. Oi, Lua. Tudo bem? Bem-vinda ao meu quarto. Então, querida, deixa eu te perguntar uma coisa. Que tal você me dar uma entrevista exclusiva? Não? Ah, Lua. Gente, eu pensei que a Lua fosse uma criatura dócil, mas pelo visto não. Cheia de vontades. Mas não é possível que eu vou perder essa oportunidade. Não vou, vocês vão me ajudar. Que tal a gente fazer um acordinho? Pode ser? Pode ser? Ah, vai. Um acordinho, vai. Beleza. Eu vou te perguntar e você não precisa responder. Você só vai fazer as mímicas e o pessoal que tá aqui, ó, vai me ajudar a adivinhar a resposta. É justo, não é? Você tá no meu quarto final, né? Então, vamos lá. Preparada? Primeira pergunta, dona Lua. O que é que você mais tem saudade daquele tempo em que nesse cerrado aqui era só você e a natureza? Conta pra gente. O que vocês acham que é isso, gente? Ah, que é passarinho, passarinho, muitos passarinhos. Ah, eu adoro passarinhos também. Que mais, Lua? Que mais? Conta pra gente. Conta pra gente. Que mais? Ah, poço. Já sei. Água. Água. Muita água. Isso é verdade, gente. Porque muita gente não sabe, mas o Cerrado é a caixa d'água do Brasil. E a Lua, ó, de boba, ela não tem nada. Que mais? Que mais? Que mais? Meu Deus, que bicho é esse? Uma fera? Jaguatirica. Uma onça. Essa aí ela gosta porque ela fica lá em cima e a onça não pega ela, né? Você é bem espertinha, hein? Muito bem. Segunda pergunta. Conta pra mim o que você achou que estava acontecendo quando você voltou para uma das suas visitas e você encontrou aquele monte de formiga em tamanho gigante fazendo barulho com máquina. Não sabia. Quem aqui tem uma dica, uma pista? Quem aqui acha que sabe o que estava acontecendo? Vamos dar uma pista aqui pra Lua. Dinossauros. Pode ser. Construção de Brasília, uma possibilidade também. Destruição do Cerrado, com certeza. Que mais? Que mais? Quem tem mais alguma coisa? Mais ninguém? Então agora vamos continuar a história pra gente saber o que aconteceu. Inicialmente, a Lua pensou serem formigas em tamanho gigante. Afinal, não paravam de repetir os mesmos gestos, dia e noite, sem alívio, deixando-a cansada só de olhar sua movimentação. Derrubavam árvores, espantando os passarinhos que nunca mais voltavam, e deixavam uma sensação de cinza, igual aquela poeira que subia do chão e entrava por todos os lugares, turvando até mesmo a visão da lua cheia. Naquele tempo só havia barulhos insuportáveis e poeira fina. Um verdadeiro apocalipse. Aos poucos, aquela agitação incansável e assassina de tudo começou a dar vida a criaturas mais estranhas ainda, petrificadas, paradas, sem textura, mudas. Parecia que tinham usado a solidão da lua para erguerem aquelas coisas refletidoras de luz, que ofuscavam sua visão. Indescritível a tristeza que tomou conta dela nesse tempo e se acumulou em algum lugar dentro dela, gota a gota, dia a dia, pesando,
incomodando, entupindo. E o avô suspira profundamente a essa altura da história, como se ele fosse a própria lua parada ali no meio do quarto, transmitindo à menina o sentimento exato de sua amiga, que ouve atentamente o relato pendurada na janela. Mais uma noite, vindo de uma construção pequena, feita também de cadáver de árvore, como quase tudo ali, as coisas começaram a mudar. Uma daquelas criaturas horrendas, pasmem, acariciava com suas garras horríveis outro corpo de árvore, deitado em seu colo, mas de um jeito tão sutil, tão delicado, amoroso mesmo, a ponto de causar uma inundação na lua. Todo aquele entupimento, crescente, desconhecido, desconfortável, começou a vazar de um lugar que a lua nem sabia existir na forma de água. Mas como? Era choro, ou melhor dizendo, era o choro, como ela descobriu depois. Explicava o avô. chorar. Isso não é de chorar. Isso é uma música linda que chama choro, mas não é de chorar.
E eu quero saber quem aqui conhece o choro. Deixa eu ver. Até que tem bastante gente, né, Lua? Gostei de ver. E o choro não tem esse nome porque é uma música triste. Ele tem esse nome porque ele é uma música que é tocada com muito sentimento. Então, quando ele é triste, ele é muito triste. Agora, quando ele é alegre, ai, é uma explosão. E a Lua, coitada, estava muito triste, né, Lua? Toda essa devastação do cerrado, tudo cortado, tudo abaixo, passarinho indo embora. Aí quando ela escutou essa música, tocou o coração dela. Pudera, né, gente? Mas, Lua, você tá começando a descobrir um pouquinho mais sobre essas formigas gigantes. Não tá? Porque coisa feia você já sabe o que elas fazem. Agora parece que elas fazem umas coisinhas bonitas também. Uma música trazida de terras distantes, onde há muito tempo essas criaturas viviam, destruíam, mas também criavam coisas lindas. Aquela música tinha encontrado seu caminho até ali, onde talvez pela solidão da própria Lua, ecoava até chegar ao espaço sideral. Violão era o nome do objeto mágico. E havia outros ainda com formatos, tamanhos e nomes diferentes no mesmo grupo de choro. O cavaquinho, o bandolim, além de um graveto de soprar dentro de nome flauta. E o favorito da Lua exibida, o pandeiro, que com seu formato redondo e cheio só poderia ter sido inspirado nela, claro. E a Lua sorriu. Depois teve vontade de se sacudir e em alguns momentos sentia um vazio de coisas que desconhecia e ainda assim pareciam necessárias como o ar. Depois sentiu ainda uma explosão de desejo de tocar com seus raios a terra, ou mesmo aqueles monstros petrificados em busca de calor. Como se aquela criatura invasora fosse capaz, com o movimento de suas garras, de fazê-la experimentar a mesma sensação do instrumento que tocava. E a cada novo ciclo, a Lua encontrava mais gente por ali. Sim, era assim que se chamavam as tais criaturas invasoras. Gente, descobriu a Lua em suas investigações. Em algum momento, pelo menos, pararam com aquela movimentação insana dos primeiros tempos. Os barulhos horríveis diminuíram e foram dando lugar aos cantos dos passarinhos que retornavam, enfim. Primeiro em bandos pequenos e depois em lindas revoadas. As gentes também passaram a realizar atividades bem mais interessantes na opinião da Lua, como se juntarem para preparar coisas muito cheirosas e se encostarem uns nos outros de vários jeitos. Alguns pareciam até grudados, formando uma espécie de nó de gentes. E essa era a parte favorita da Lua. Romântica, os beijos e os abraços. Palavras com som de música e gosto de luar. Depois ela observou que algumas gentes ficavam muito barrigudas e de dentro delas saíam, após algum tempo, umas criaturinhas minúsculas, mas tão lindas, que logo viravam filhotes de 4 patas e um dia levantavam-se e andavam. Ou montavam em outros objetos, muito interessantes também, de nome camelo ou bicicleta, skate, patins e carrinho de rolimã. Essas miniaturas de gente nasciam no modo frenético dos primeiros tempos e era impressionante assistir a sua movimentação. Seriam filhotes de saci? Pensava a Lua.
gosta de onça, tem medo de cachorro, hein? Essa Lu vai te contar, eu gosto de contar muito caso. Agora deixa eu perguntar uma coisa aqui pra vocês. Quem aqui veio de outro lugar, ou é filho, ou neto, ou bisneto, de alguém que nasceu em outra cidade ou outro país? Levanta a mão pra eu ver. Caramba! Olha, e nem a Lua também nasceu aqui. A Lua nasceu no Rio Grande do Norte. Quem aqui nasceu no Nordeste? Levanta a mão. Fala sem estado aí. Maranhão. E você, e você? Bahia, massa. E você? Piauí. Quem mais, quem mais? Alagoas. Daqui a pouco vão estar todos os estados. Ave Maria. E eu quero saber outra coisa. Essas pessoas que vieram de outro lugar, que formaram a família de vocês aqui, o que elas trouxeram na bagagem de música, de dança, de cultura, que eu quero saber, de comida, que a Lua gosta de comer, vocês estão vendo, né? Conta aí. Carne seca, muito bom, gosto muito. Ó, a polenta italiana, que eu mesma não conhecia, que eu conheci já velha. Que mais, que mais? Maria Isabel, oh, coisa boa, hein? Arroz com chá, amo. E a música? Qual foi a música? Piseiro! Vai me ensinar a dançar, hein? Porque eu não conheço piseiro. Cara, como é bom vir gente de vários lugares para construir um lugar novo, né? Isso é muito legal. Mais ou menos nesse tempo, a Lua percebeu outro detalhe que muito a agradou sobre aquele choro gostoso. As pessoas sentavam-se em formato de roda para tocar, imitando assim sua silhueta redonda. Teriam percebido que eu os observava e assim chamei tanta atenção? Especulava a Lua em sua mania de grandeza. E o avô levanta os olhos para ressaltar a vaidade daquele satélite da Terra que pensa que tudo que é redondo a homenageia, pode? Metida! Diz a menina, entre dentes, fuzilando com o olhar a amiga exibida, que parecia até mais brilhante agora pendurada na janela. E a roda não parava de crescer e incluir instrumentos. Era como se um tempero e uma ginga diferentes tivessem sido adicionados à receita original do choro. E ela resolveu então apelidar essa nova turma de máquinas de som de Orquestra da Lua. Afinal, eram todos redondos como ela, né? Tamborim, surdo e tantos outros instrumentos que vieram com o samba, que aumentava o volume e o ritmo das batidas do coração da Lua, cortadas de repente por aquele som de gato miando na cuíca que dava um frio na barriga, igual ao descer de carro acelerando nas tesourinhas. Mas o desfile de novidades não parava naquele lugar invadido de música. Logo, a Lua descobriu uma nova experiência que atendia pela graça de forró, conforme apurou com seus ouvidos afiados como os de cachorro. Com ele, chegaram a sanfona, a zabumba e o triângulo.
Esse grupo reunido produzia uma alegria contagiante e levantava a poeira do chão de um jeito muito mais gostoso do que aquelas máquinas de destruição dos primeiros tempos. E a vontade de sair dançando e chacoalhando? Sim, essa coisa de dançar foi outro barato incrível. Aliás, essa passou a ser a maior inveja da Lua, não poder imitar aquele negócio. Mas aí, orgulhosa e sem querer dar o braço a torcer, consolava-se. Tô acelerado o suficiente por dentro só de ouvir. Imitar esse pessoal não faria bem a minha forma perfeitamente redonda. E o avô pisca para a menina, sinalizando o recalque da Lua, enquanto a pequena cabeceia de sono. Então, novo susto. Volta para uma visita normal e encontra máquinas diferentes, as mais feias que avistou em toda a sua existência. Várias delas, espalhadas por aquela esplanada em volta da qual se erguiam os monstros petrificados. Diga-se de passagem que a essa altura a Lua tinha aprendido a não deixar seus sentidos se ofuscarem pela presença daqueles prédios, e foi até desenvolvendo uma interação bacana com eles, ressaltando seus melhores ângulos. Mas aqueles tanques horrorosos, sim, até o nome deles era sinistro, estavam estragando tudo. A Lua ficou tomada então de alguma coisa inteiramente desconhecida. Uma espécie de fogo preso que vai irritando e ardendo dentro. E dá uma vontade de gritar, 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 até ficar rouco. E de fazer gestos fortes, marcados, com os punhos cerrados, como quem chama para a guerra. Embora não tivesse certeza do significado desta palavra. Mas bastava saber que causava impacto. E era exatamente o que ela precisava naquele tempo: chocar. Na próxima visita, ainda repleta daquela estranha sensação, ela ouviu algo com o qual se identificou totalmente. Outros instrumentos, tocados por aquelas criaturas nascidas ali mesmo, agora cabeludas, corpo desenhado, balançando muito a cabeça, pareciam liberar aquele caldeirão reprimido de indignação. E como era grande essa bendita! E dava vontade de fazer um som muito alto, com muitos gestos, muita atitude, e colocar tudo abaixo, até passar aquela opressão de falta de ar, mesmo na amplidão daquele planalto central. Durante muito tempo, a Lua não se interessou em ouvir mais nada. Na realidade, não conseguia. Formava uma só tribo com os roqueiros da cidade e seus amplificadores potentes e sua música eletrônica. Mas um dia, os tanques foram embora de Brasília, o nome do Éden da Lua. E tomara que não voltem nunca mais, sussurrava o avô numa espécie de oração, e a neta, quase dormindo, repetia: tomara, 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 tomara. O rock salvou a Lua de explodir durante aqueles longos anos de chumbo. E quando, mais serena, a Lua olhou em volta novamente, teve um flashback. Ouvia os violões, a flauta, o pandeiro e identificava aquela harmonia do primeiro choro. Mas havia algo diferente. Não eram os homens grisalhos a tocar. Havia mulheres e principalmente jovens, alguns até parecidos com os roqueiros cabeludos de algum tempo atrás. Seriam os mesmos? Perguntava-se a Lua. E a música que faziam tinha um sotaque diferente, inexplicável. Como se tivessem jogado num liquidificador todas as experiências sonoras da Lua naquele cerrado e formado um som novo e, ao mesmo tempo, muito familiar. Como se, qual os passarinhos, os sons que a Lua conheceu antigamente tivessem voltado a povoar os vários pontos do quadradinho, mas transformados e com um sabor único de Planalto Central. E a Lua descobriu que amava aquela cidade que é Brasília, esse sonho maluco erguido nesse cerrado lindo, cheia de monstros petrificados e modas particulares, que produzia música com gosto de lua cheia e solidão. E por essa razão, seu coração bate eternamente,
ao ritmo dos sons que dão identidade à capital do Brasil e a seus filhos, nativos e adotados. Choro, samba, maracatu, forró, rock, funk, hip hop, caipira, sertanejo e muitos outros que virão para fazer de toda voz e instrumento um antídoto contra a solidão da lua, em meio ao espaço infinito. Fim. A essa altura, era só o avô, em seu monólogo final, torcendo para ter convencido a neta de que fez bem ao acreditar no sonho da construção daquela cidade no meio do nada e implantar nela o futuro de seus filhos e netos. A menina, em sono alto, coberta meticulosamente pelo avô, sentia apenas aquele beijo na testa, que nos visita quando nos entregamos aos sonhos mais lindos, onde encontramos aqueles que nos ensinaram a confiar na capacidade das pessoas de criar, amar, se enraizar e se expressar, transformando assim qualquer realidade.
receber a Lua Curiosa em Planalto Central aqui, essa moçada linda, participativa, que está conhecendo mais sobre a história de Brasília, porque a história de Brasília é a história de todos os brasileiros. E eu quero aproveitar para apresentar aqui a galera que está com a gente e que faz esse espetáculo acontecer. No som, Emanuel Costa! Uhul! Lindo! No violão de 7 cordas, Vinícius Viana! No cavaquinho, Mariana Sardinha! O pandeiro favorito da Lua, Gabriel Carneiro. E a gente tem aqui a Silvana Freitas, nossa intérprete de música, mais autêntica brasileira. A maravilhosa Caju Ataíde, nossa Lua, cheia de talentos. E eu, que sou Marina Oliveira, sou autora desse livro, Eu Sou a Criança. Muito obrigada, gente. Voltem sempre.